Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e compartilhe com uma amiga, com um amigo que tem interesse por esse conteúdo. Então, bora lá para a aula de hoje. Nós ensinamos na última aula o módulo 1, que é uma introdução ao Python para análise de dados. E agora nós estamos começando o nosso módulo 2, falando sobre pandas e NumPy, para que a gente possa aprender ali sobre analisar e manipular os dados. E para esse módulo eu preparei um case, para que a gente possa aprender as funções da biblioteca Pandas, já construindo a nossa primeira análise. Então, no término desse segundo módulo, nós já vamos ter toda a nossa base preparada, né, analisada, feito todos os ajustes necessários para que a gente só, de final, apresente a visualização e tenha o nosso primeiro case concluída, né, a nossa primeira análise, e com isso você vai poder colocar lá no seu portfólio para apresentar tudo o que você sabe fazer e o que você aprendeu aqui de forma complementar. Então, vamos dar uma lida aqui nesse documento, vai ficar disponível para você lá também no nosso GitHub. Então, vamos ver o que esse documento traz para a gente aqui. Ó. Bom, a base que nós vamos utilizar é uma base de e-commerce de uma startup brasileira chamada Olist. E essa base está hospedada lá no Kaggle. Né? O Kaggle ele é um site que a gente consegue ter datasets, notebooks, e a gente também consegue ter desafios, entre outras coisas, para essa comunidade de dados, para que a gente possa consumir. Então, nesse site, eu encontrei essa base de dados aqui, e eu vou explicar para vocês por que eu escolhi ela. Mas antes, só vou explicar quem é essa empresa. Não tenho patrocínio, não tenho nada por ela, só achei a base interessante, então nada melhor do que falar da empresa, né, que está disponibilizando esses dados. Bom, a Olist é uma startup brasileira e atua no segmento de e-commerce, sobretudo por meio de marketplace. Né? Então ela faz a junção de várias outras, né, empresas ou pessoas que querem anunciar para que o consumidor final acesse esse portal e compre o que é necessário. Né? De um lado tem a Olist, que nem eu comentei, que concentra os vendedores que querem anunciar, e do outro lado, né, tem o consumidor, a pessoa que quer estar querendo comprar esses produtos. Tudo bem? Então, isso aí foi extraído do Wikipedia aqui. Tudo bem? E essa base, né, eu acabei decidindo escolher essa base por conta da gama de dados que ela tem. Então, lá no site do Kaggle, quando vocês acessarem aqui, pelo link que tem e tudo mais, vocês vão ver que tem 8 bases disponíveis para que a gente possa trabalhar. Então, é uma gama grande, né, de um conjunto que a gente consegue todo correlacionar ele, para no final a gente chegar a uma tomada de decisão. Então, isso é o lado que eu achei muito positivo e o grande diferencial é que toda empresa, né, seja vocês que já trabalham em uma empresa ou vocês que querem ingressar em alguma, toda empresa vende alguma coisa. Então não dá melhor do que a gente analisar as óticas de venda, né, porque isso a gente vai conseguir aplicar os conceitos que nós veremos aqui para os demais cenários que a gente tem, para os demais negócios que vocês trabalham. Então, esse é o grande diferencial. Qualquer empresa vende alguma coisa. Tudo bem? E a base que a gente tem disponível, né? Perdão, as bases que a gente tem disponível lá, o nome delas são essas 8, mas eu decidi traduzir o nome da base e o nome das colunas para que ficasse mais simples, para quando nós fôssemos trabalhar, então a gente trabalhasse com os nomes todos em português. Então a gente tem uma base de clientes, uma base de geolocalização, os itens do pedido, as formas de pagamento, as revisões, né? Perdão, as avaliações, né, dos pedidos, se aquele pedido foi feito, né, se foi muito bom, se foi ruim, assim em diante, os pedidos, né, os produtos e como nós temos aqui os vendedores. Então, quem fez a venda desse produto e tudo mais. Então, é uma base bem rica que a gente consegue analisar diversas óticas aí. Tudo bem? E eu também estou deixando aqui uma modelagem. Lá no site da base, ela trazia uma modelagem um pouco mais simples, só falando como tinha a relação dessas bases, e eu decidi melhorar, trazendo, né, o nome da base, as colunas que pertencem a ela, e como a gente faz a junção entre uma base com a outra. Para quem não está acostumado com junção, é como se nós fizéssemos aquele famoso PROC-V lá no Excel. Então eu quero pegar
quero ligar essa coluna com essa daqui para trazer toda essa gama de dados. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouco dessas junções e como realizar. Fiquem tranquilos. E essa modelagem de dados aqui vai estar disponível para vocês lá no GitHub, com uma imagem. E eu também vou deixar o link aqui, ó, do Drywall, para que você possa, né, consumir essas informações aqui e estar realizando um zoom. Então, pode ficar tranquilo que essa imagem vai estar em boa resolução para vocês. E aqui, ó, como eu comentei com essas 8 bases, elas estão aqui, ó. Quase tudo deriva aqui do pedido, né? Então a gente vai ter uma ordem de compra, né, que seria um pedido. Dentro dessa ordem de compra, a gente pode ter um ou mais itens. Então é como se eu tivesse um carrinho lá do e-commerce, que seria a minha ordem de compra, né? E eu consigo colocar um celular, uma televisão, uma máquina de lavar. Então os itens do carrinho estão aqui. A gente consegue ver a descrição daquele produto, né? Então do que se trata cada produto. A gente consegue saber qual é a loja, qual é o vendedor que está disponibilizando esse produto para venda. Conseguimos saber qual é a localização desse vendedor, então de onde está saindo essa venda. Nós conseguimos saber a avaliação do consumidor final, se foi interessante realizar aquele processo de compra, se foi ruim, o que aconteceu. Temos a dimensão aqui de cliente para saber, né, onde esse cliente está situado. E também temos as informações de pagamento. Então é pago por boleto, é pago por cartão de crédito, é parcelado, não é? Então como funciona, né? Então nós temos todas essas possibilidades aqui de estar trabalhando e a localização mais legal é que a gente tem a latitude e a longitude para que a gente possa estar trabalhando com mapas. Então isso vai ser muito legal. E eu deixo aqui, ó, o nome da coluna que a gente tem que fazer as junções para estar trabalhando. Então, ó, cada setinha aqui está indicando como se conversam. As únicas duas diferenças são essas daqui, que todas ligam com esse nome, prefixo CEP GEL, e a diferença está aqui, ó, prefixo CEP cliente, né, que faz alusão ao cliente, e o prefixo CEP vendedor, que está falando da tabela vendedor. Tudo bem? Fiquem tranquilos, essa aula não é para vocês codarem nada, é só para ter o conhecimento de como será o nosso case. Então aqui, ó, eu importei a biblioteca Pandas e estou fazendo a leitura da base de dados aqui, ó, do pedido, só para que vocês possam ver. Então, aquelas colunas que nós temos listadas aqui, todas elas estão, ó, e nós temos as informações do que cada base trata. Temos aqui, ó, dos itens do pedido e as colunas que compõem ela, a base de vendedor, a base de revisões, né, que seria as avaliações ali, a base de pagamentos, então a gente consegue ver, né, o tipo de pagamento e tudo mais. A base de produtos, então ele está falando qual é a categoria, comprimento, tamanho, as fotos. Será que uma foto, será que mais fotos, né, mais vendas esse produto tem? Então é isso que eu comentei com vocês que é legal, que a gente tem uma dimensão muito grande para ser analisada aí. Temos a base de clientes, podemos saber, ó, a cidade que esse cliente, estado, temos a localização. Então são essas bases, né? Esse conjunto aí de bases que nós estaremos trabalhando para estar construindo o módulo 2. Então nós iremos aprender os conceitos de Panda e NumPy baseado nessa base de dados e baseado em umas perguntas que nós iremos construir em conjunto para que possa ser respondida com essa base. Então vamos fazer uma alusão aqui, mas qual é o estado que mais compra? Qual é o estado que tem o maior número de revisões? Qual é o estado, né, que aquele produto está com uma revisão ruim? E fora as outras coisas, né? Qual é o meio de pagamento mais utilizado? Quando é que mais se compra? Qual é o período sazonal? Então, aqui a gente vai conseguir explorar um conjunto gigantesco aqui de perguntas para estar respondendo e como é que a gente consegue analisar, saber com que a gente não está sendo enviesado, modelando esses dados, tirando as nuances, fazendo todo aquele data clean, onde a gente trabalha, né, revisando os dados que estão, como é que se fala, os dados nulos e assim em diante,
como é que a gente junta duas tabelas, três tabelas, constrói um dataset novo, como a gente agrega, como a gente pivota. Então, esse vai ser um módulo muito mão na massa, muito legal, e nós vamos trabalhar em cima, né, desse conjunto de dados aqui, e era esse conjunto de dados que eu queria que vocês conhecessem. Todo esse material vai estar disponível lá no nosso GitHub, e as próximas aulas nós estaremos trabalhando tudo em cima dessa base, tudo bem? Se vocês fizerem o download lá no Kaggle desses dados, vocês vão ter essas bases aqui, ó, e vai estar tudo em inglês. O que eu fiz? Eu traduzi toda essa base e mudei as nomenclaturas aqui, ó, como vocês podem ver, e também eu vou deixar disponível lá no GitHub para que vocês possam fazer o download. Então, se vocês quiserem consumir esses dados, né, e quiser seguir a forma que a gente está construindo, façam um download aqui do nosso GitHub para que vocês tenham exatamente a base que eu vou estar trabalhando. Se vocês quiserem fazer o download da base do Kaggle, não tem problema. Está aqui o link. Visitem, vejam como funciona essa base, vejam os comentários que tem lá. Então, mas fiquem livres aqui para trabalhar da forma que vocês quiserem. Só deixando claro para vocês que eu vou estar seguindo essa modelagem, né? Essas bases aqui e as nomenclaturas em português. Tudo bem? Na próxima aula a gente já vem com uma aula mão na massa de pandas, com a nossa primeira aula, e aguardo vocês aí para a nossa próxima aula. A única coisa que eu peço para vocês é compartilhe esse conteúdo com uma amiga, com um amigo que tem interesse, e nos sigam no nosso Instagram, o link vai estar disponível aqui, porque lá a gente consegue ter uma interação mais próxima e eu consigo pegar o feedback de vocês, tirar alguma dúvida e responder algumas perguntas, indicar ou algum livro, né, alguma série. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.